sempre indicados com mais frequência, e assim a gente tem a condição de espalhar a palavra de Deus para esse público tão maravilhoso do ASMR. Amém? Te agradeço muito se você fizer isso. Então vamos lá. Esse capítulo 9, ele tem o título Pensem no que vocês pensam. Seu problema não é seu problema em si, mas o modo como você o vê. Em seus curtos 13 anos, Rebecca Taylor passou por mais de 55 cirurgias e procedimentos médicos e esteve por aproximadamente 1000 dias no hospital. Christine, a mãe de Rebecca, fala sobre as complicações de saúde da filha com a tranquilidade de um cirurgião. O vocabulário da maioria das mães inclui expressões do tipo comer em lanchonete, festa do pijama e tempo demais ao telefone. Christine conhece essa linguagem, mas é igualmente fluente no vernáculo de células sanguíneas, stents e, mais recentemente, um derrame cerebral hemorrágico. Em seu blog, escreveu: a nova bomba da semana passada foi a expressão possível derrame cerebral hemorrágico, que eu vi dezenas de vezes de inúmeros médicos. Repetidas vezes, essa expressão preencheu minha mente e consumiu meus pensamentos. Era emocionalmente incapacitante. No domingo passado, nosso pastor, Max Lucado, começou uma série muito oportuna sobre ansiedade. Examinamos o conhecido versículo de Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentei meus pedidos ao Senhor, como havia feito tantas vezes antes, mas dessa vez eu precisava de mais. E assim, usando Filipenses 4:8 e 9 como guia, encontrei minha resposta. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, o que é verdadeiro em minha vida nesse momento em particular, a bênção de ter todos os membros da família jantando juntos, tudo o que for nobre, a bênção de desfrutar da presença uns dos outros fora de um quarto de hospital, tudo o que for correto, a bênção de vivenciar a vida diária de meus 2 filhos, tudo o que for puro, a bênção de ter meus 3 filhos rindo e brincando uns com os outros, tudo o que for amável, a bênção de ver Rebecca dormir em paz em sua cama à noite, tudo o que for de boa fama, a bênção de uma equipe respeitável trabalhando incansavelmente no cuidado de Rebecca. Se houver algo de excelente, a bênção de ver um milagre se revelar, ou digno de louvor, a bênção de adorar a um Senhor que é
digno de ser louvado. Pensem nessas coisas. Eu pensei, enquanto meditava nessas coisas, impedi que a temida expressão derrame cerebral hemorrágico sugasse qualquer alegria de minha vida. Seu poder de produzir ansiedade naquele momento tornou-se impotente. E quando insisti nas bênçãos abundantes de minha vida que estavam acontecendo naquele exato momento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Um verdadeiro e inesperado milagre. Obrigada, Senhor. Você notou o que Christian fez? As palavras derrame cerebral hemorrágico pairavam sobre sua vida como uma nuvem carregada. No entanto, ela impediu que a temida expressão sugasse a alegria da sua vida. Ela fez isso ao praticar a gestão do pensamento. Você provavelmente sabe o que é isso, mas, caso não saiba, tenho o prazer de lhe dar a boa notícia. Você pode escolher aquilo que pensa. Você não escolheu seu local nem data de nascimento. Você não escolheu seus pais nem seus irmãos. Você não determina o tempo nem a quantidade de sal no oceano. Há muitas coisas na vida sobre as quais você não tem escolha. Mas a maior atividade da vida está dentro do seu domínio. Você pode escolher aquilo em que pensa. Você pode ser o controlador de tráfego aéreo do seu aeroporto mental. Você ocupa a torre de controle e pode supervisionar o tráfego mental de seu mundo. Os pensamentos circulam no alto. Eles vêm e vão. Se um deles pousar, é porque você lhe deu permissão. Se ele partir, é porque você ordenou que fizesse isso. Você pode escolher seu padrão de pensamento. Por essa razão, o sábio exorta: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Uma pausa aqui para te contar que existe um vídeo sobre o capítulo 4 de Provérbios. Eu vou deixar o card aqui em cima também para você. Corre lá que dá uma benção. Você quer ser feliz amanhã? Então plante sementes de felicidade hoje. Conte as bênçãos. Memorize versículos da Bíblia. Ore, cante hinos. Passe o tempo com pessoas encorajadoras. Você quer garantir a tristeza de amanhã? Então, role no poço de lama mental de autopiedade, culpa ou ansiedade hoje. Pense no pior. Subjugue-se. Remoa seus arrependimentos. Queixe-se com quem só sabe se queixar. Pensamentos têm consequências.
A cura da ansiedade requer um pensamento saudável. Seu desafio não é seu desafio propriamente dito. Seu desafio é o modo como você pensa em seu desafio. Seu problema não é seu problema em si, é o modo como você olha para ele. Satanás sabe disso. O diabo está sempre confundindo nossa mente. Ele enche o céu de aviões que não carregam nada além de medo e ansiedade. E ele está fazendo o possível para convencer-nos a deixá-los pousar e colocar em nossa mente as cargas fétidas que carregam. Ele vem como um ladrão, apenas para roubar, matar e destruir. João 10:10. Só traz tristeza e desgraça. Quando ele terminou de atacar Jó, o homem estava doente e sozinho. Quando ele completou sua obra em Judas, o discípulo desistiu da própria vida. O diabo é para a esperança o que o cupim é para um carvalho. Ele irá consumi-lo de dentro para fora. Ele irá levá-lo para um lugar sem sol e deixá-lo lá. Ele procura convencê-lo de que esse mundo não tem janela, não tem possibilidade de luz. Pensamentos exagerados, engrandecidos, inflados e irracionais são a especialidade do diabo. Ninguém jamais me amará. Está tudo acabado para mim. Todo mundo está contra mim. Eu nunca vou perder peso, sair da dívida ou ter amigos. Que mentiras sombrias e monstruosas. Nenhum problema é insolúvel. Nenhuma vida é irredimível. O destino de uma pessoa não está selado. Não se pode dizer que alguém não é amado ou não pode ser amado. Mas Satanás quer que pensemos que somos assim. Ele quer nos deixar em um enxame de pensamentos ansiosos, negativos. Satanás é o mestre do engano, mas ele não é o mestre da sua mente. Você tem um poder que ele não pode derrotar. Você tem Deus ao seu lado. Por isso, tudo o que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. A transliteração da palavra grega, aqui traduzida como pensem, é logizomai. Percebe a raiz de uma palavra portuguesa no grego? Sim, lógica. O que Paulo quer dizer é simples. Enfrentamos melhor a ansiedade com um pensamento lúcido e lógico. Acontece que nossa arma mais valiosa contra a ansiedade pesa menos de 1,5 kg e está entre nossas orelhas. Pense no que você pensa.
Eis como funciona. Você recebe um telefonema do consultório médico. A mensagem é simples e não muito bem-vinda. O médico analisou os seus exames e gostaria que você viesse ao consultório para uma consulta. Com a mesma rapidez com que consegue dizer você pode fazer uma escolha: ansiedade ou confiança. A ansiedade diz: estou com problemas, porque Deus permite que coisas ruins aconteçam comigo. Estou sendo punido, devo ter feito algo errado. Essas coisas nunca acabam bem. Minha família tem um histórico de tragédia. É a minha vez. Provavelmente tenho câncer, artrite, icterícia. Vou ficar cego. Meus olhos têm estado embaçados ultimamente. Será que é um tumor cerebral? Quem vai criar as crianças? Quem vai pagar as consultas médicas? Vou morrer quebrado e sozinho. Sou jovem demais para essa tragédia. Ninguém consegue me entender ou me ajudar. Se você ainda não estiver doente, estará no momento em que for ao consultório médico. O coração ansioso deprime o homem. Provérbios 12:25. Mas há uma maneira melhor de encarar a situação. Antes de telefonar para sua mãe, seu cônjuge, seu vizinho ou amigo, invoque a Deus. Convide-o a falar sobre o problema. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Jogue as algemas no culpado e marche diante daquele que tem toda a autoridade, Jesus Cristo. Jesus, esse pensamento negativo e ansioso acabou de aparecer na minha cabeça. Ele vem do Senhor. Jesus, que não fala nada além da verdade, responde: não, desapareça daqui, Satanás. E como o controlador de tráfego aéreo ponderado e perspicaz de sua mente, você se recusa a deixar que o pensamento domine sua atenção. Reivindique todas as promessas bíblicas que puder lembrar e comece a aprender mais algumas. Agarre-as pelo que são. Promessas que preservam sua vida. Não tenha dó de Satanás. Não aceite as mentiras dele. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Efésios 6:14. Resista ao desejo de exagerar, engrandecer ou aumentar. Concentre-se nos fatos, nada mais. O fato é que o médico telefonou. O fato é que a notícia dele será boa ou má. Pelo que você sabe, ele pode querer que você seja um exemplo perfeito de boa saúde. Tudo que você pode fazer é orar e confiar. E é isso que você faz. Você entra no consultório médico, não com o peso da preocupação, mas estimulado pela fé. O que você prefere? Exatamente no fim de semana em que eu estava revisando este livro, coloquei este capítulo à prova. Recebemos um telefonema informando que o pai da minha esposa não estava bem. Ele estava doente havia vários meses. Ele sofre de insuficiência cardíaca congestiva e progressiva demência. Tem 83 anos. Sua esposa havia ido para o céu alguns meses antes e ele vinha piorando
cerca de 5 horas da nossa casa e Denalyn sentiu uma forte orientação de que precisávamos trazê-lo para nossa casa. Fomos até a cidade onde ele estava para avaliar a situação. Tudo o que vimos confirmou o que havíamos ouvido. Ele estava fraco. Seus pensamentos eram instáveis. Ele precisava de cuidados constantes, mais do que o centro estava preparado para oferecer. Naquela noite, mais tarde, no quarto do hotel, eu disse a Denalyn que ela estava certa. Precisávamos levar seu pai para nossa casa. Enquanto o resto da família se ocupava fazendo planos, eu perambulava pelo labirinto do medo. Comecei a imaginar a vida com um homem idoso em nossa casa, os cuidadores, o cilindro de oxigênio, a cama de hospital, as questões relacionadas ao banheiro, os pedidos de ajuda no meio da noite. A ansiedade me fez sentir como se eu estivesse em um ringue de luta. Quando ia para a cama, estava machucado e manchado de sangue. Depois de uma noite mal dormida, acordei e disse ao Senhor e a mim mesma: é hora de praticar o que prego. Pus-me a amarrar meus pensamentos. Comecei a fazer uma lista de bênçãos. As palavras de Salmo 103:2 vieram-me à mente. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Em vez de pensar em nossos problemas, escolhi enumerar cada indicação da presença de Deus. Por exemplo, eu precisava alugar um trailer. O proprietário da loja, por acaso, era amigo de um amigo. Eu precisava de um engate para o trailer. Era uma tarde de sexta-feira e eu precisava dele instalado antes do sábado. Em meu segundo telefonema, encontrei uma loja que, por acaso, tinha um disponível e podia atender o prazo. Eu precisava pagar o homem que estava cuidando do gramado na casa do pai de Denalyn. Ele, por acaso, estava estacionado em frente à casa quando dei uma passada por lá. Precisávamos encontrar um médico e uma equipe de cuidadores que atendessem em nossa casa. O consultório do médico atendeu meu telefonema e marcou uma consulta. A equipe de profissionais de saúde encontrou uma pessoa que poderia se encontrar conosco em nossa casa. Encontrei um comprador para o carro que meu sogro estava dirigindo. O centro de residência assistida conhecia alguém que precisava dos móveis dos quais estávamos nos desfazendo. Tomei a decisão deliberada de interpretar cada uma dessas boas oportunidades como evidência da bênção e da presença de Deus. Aos poucos, a nuvem cinza foi se dissipando e começamos a vislumbrar o céu azul. Posso honestamente dizer que senti uma paz que excede o entendimento. Christian Taylor descobriu a mesma calmaria. Recentemente, ela e a família voltaram aos médicos de Rebecca, em Minnesota. 7 meses antes, Rebecca mal sobrevivia. Agora, na véspera de seu aniversário de 13 anos, ela era uma adolescente vibrante e cheia de vida. Ganhou notáveis 13,5 kg. Sua saúde estava melhorando. No hospital, ela era chamada de milagre ambulante.
minhas interações com um senso silencioso de temor. É fácil louvar a Deus durante tempos de bem-estar, mas foi durante minha maior aflição que senti a presença do Senhor derramada sobre mim. E foi naqueles momentos dolorosos que aprendi a confiar nesse Deus que proveu uma força inimaginável durante uma dor inimaginável. Ele também irá ajudá-lo, meu amigo. Guarde seus pensamentos e confie em seu Pai. Que lindo! Amei esse capítulo. O que você achou? Comenta pra mim. Eu quero saber o que você pensa a respeito. E quais vão ser as suas atitudes daqui pra frente, depois de ouvir tudo isso. Que esse autor, Max Lucado, homem de Deus, né? Amém. Que o Senhor fale ao teu coração e continue ministrando essa palavra em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem? Espero que esteja bem. Hoje quero fazer a leitura do capítulo 9 de Max Lucado, do livro O Fim da Ansiedade. Se você é novo por aqui no canal tem uma playlist com os capítulos anteriores. Eu vou deixar o card aqui em cima para você acessar se você tiver interesse. Não esquece de deixar o seu like, é muito importante para que o canal e nossos vídeos eles sejam sempre indicados com mais frequência, e assim a gente tem a condição de espalhar a palavra de Deus para esse público tão maravilhoso do ASMR. Amém. Te agradeço muito se você fizer isso. Então vamos lá. Esse capítulo 9, ele tem o título Pensem no que vocês pensam. Seu problema não é seu problema em si, mas o modo como você o vê. Em seus curtos 13 anos, Rebecca Taylor passou por mais de 55 cirurgias e procedimentos médicos e esteve por aproximadamente 1000 dias no hospital. Christine, a mãe de Rebecca, fala sobre as complicações de saúde da filha com a tranquilidade de um cirurgião. O vocabulário da maioria das mães inclui expressões do tipo comer em lanchonete, festa do pijama e tempo demais ao telefone. Christine conhece essa linguagem, mas é igualmente fluente no vernáculo de células sanguíneas, stents e, mais recentemente, um derrame cerebral hemorrágico. Em seu blog, escreveu: a nova bomba da semana passada foi a expressão possível derrame cerebral hemorrágico que eu vi dezenas de vezes de inúmeros médicos. Repetidas vezes, essa expressão preencheu minha mente e consumiu meus pensamentos. Era emocionalmente incapacitante. No domingo passado, nosso pastor, Max Lucado, começou uma série muito oportuna sobre ansiedade. Examinamos o conhecido versículo de Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentemos
pedidos a Deus. Apresentei meus pedidos ao Senhor, como havia feito tantas vezes antes. Mas dessa vez eu precisava de mais. E assim, usando Filipenses 4, 8 e 9 como guia, encontrei minha resposta. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, o que é verdadeiro em minha vida nesse momento em particular, a bênção de ter todos os membros da família jantando juntos, tudo o que for nobre, a bênção de desfrutar da presença uns dos outros fora de um quarto de hospital, tudo o que for correto, a bênção de vivenciar a vida diária de meus 2 filhos, tudo o que for puro, a bênção de ter meus 3 filhos rindo e brincando uns com os outros, tudo o que for amável, a bênção de ver Rebeca dormir em paz em sua cama à noite, tudo o que for de boa fama, a bênção de uma equipe respeitável trabalhando incansavelmente no cuidado de Rebeca. Se houver algo de excelente, a bênção de ver um milagre se revelar, ou digno de louvor, a bênção de adorar a um Senhor que é digno de ser louvado. Pensem nessas coisas. Eu pensei, enquanto meditava nessas coisas, impedi que a temida expressão derrame cerebral hemorrágico sugasse qualquer alegria de minha vida. Seu poder de produzir ansiedade naquele momento tornou-se impotente. E quando insisti nas bênçãos abundantes de minha vida que estavam acontecendo naquele exato momento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Um verdadeiro e inesperado milagre. Obrigada, Senhor. Você notou o que Christian fez? As palavras derrame cerebral hemorrágico pairavam sobre sua vida como uma nuvem carregada. No entanto, ela impediu que a temida expressão sugasse a alegria da sua vida. Ela fez isso ao praticar a gestão do pensamento. Você provavelmente sabe o que é isso, mas, caso não saiba, tenho o prazer de lhe dar a boa notícia. Você pode escolher aquilo que pensa. Você não escolheu seu local nem data de nascimento. Você não escolheu seus pais nem seus irmãos. Você não determina o tempo nem a quantidade de sal no oceano. Há muitas coisas na vida sobre as quais você não tem escolha. Mas a maior atividade da vida está dentro do seu domínio. Você pode escolher aquilo em que pensa. Você pode ser o controlador de tráfego aéreo do seu aeroporto mental. Você ocupa a torre de controle e pode supervisionar o tráfego mental de seu mundo. Os pensamentos circulam no
você lhe deu permissão. Se ele partir, é porque você ordenou que fizesse isso. Você pode escolher seu padrão de pensamento. Por essa razão, o sábio exorta: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Uma pausa aqui para te contar que existe um vídeo sobre o capítulo 4 de Provérbios. Eu vou deixar o card aqui em cima também para você. Corre lá que tá uma bênção. Você quer ser feliz amanhã? Então plante sementes de felicidade hoje. Conte as bênçãos. Memorize versículos da Bíblia. Ore, cante hinos. Passe o tempo com pessoas encorajadoras. Você quer garantir a tristeza de amanhã? Então, role no poço de lama mental de autopiedade, culpa ou ansiedade hoje. Pense no pior. Subjugue-se. Remoa seus arrependimentos. Queixe-se com quem só sabe se queixar. Pensamentos têm consequências. A cura da ansiedade requer um pensamento saudável. Seu desafio não é seu desafio propriamente dito. Seu desafio é o modo como você pensa em seu desafio. Seu problema não é seu problema em si, é o modo como você olha para ele. Satanás sabe disso. O diabo está sempre confundindo nossa mente. Ele enche o céu de aviões que não carregam nada além de medo e ansiedade. E ele está fazendo o possível para convencer-nos a deixá-los pousar e colocar em nossa mente as cargas fétidas que carregam. Ele vem como um ladrão, apenas para roubar, matar e destruir. João 10:10. Só traz tristeza e desgraça. Quando ele terminou de atacar Jó, o homem estava doente e sozinho. Quando ele completou sua obra em Judas, o discípulo desistiu da própria vida. O diabo é para a esperança o que o cupim é para um carvalho. Ele irá consumi-lo de dentro para fora. Ele irá levá-lo para um lugar sem sol e deixá-lo lá. Ele procura convencê-lo de que esse mundo não tem janela, não tem possibilidade de luz. Pensamentos exagerados, engrandecidos, inflados e irracionais são a especialidade do diabo. Ninguém jamais me amará. Está tudo acabado para mim. Todo mundo está contra mim. Eu nunca vou perder peso, sair da dívida ou ter amigos. Que mentiras sombrias e monstruosas
Satanás é o mestre do engano, mas ele não é o mestre da sua mente. Você tem um poder que ele não pode derrotar. Você tem Deus ao seu lado. Por isso, tudo o que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. A transliteração da palavra grega, aqui traduzida como pensem, é logizomai. Percebe a raiz de uma palavra portuguesa no grego? Sim, lógica. O que Paulo quer dizer é simples. Enfrentamos melhor a ansiedade com um pensamento lúcido e lógico. Acontece que nossa arma mais valiosa contra a ansiedade pesa menos de 1,5 kg e está entre nossas orelhas. Pense no que você pensa. Eis como funciona. Você recebe um telefonema do consultório médico. A mensagem é simples e não muito bem-vinda. O médico analisou os seus exames e gostaria que você viesse ao consultório para uma consulta. Com a mesma rapidez com que consegue dizer aham, você pode fazer uma escolha: ansiedade ou confiança. A ansiedade diz: estou com problemas, porque Deus permite que coisas ruins aconteçam comigo. Estou sendo punido, devo ter feito algo errado. Essas coisas nunca acabam bem. Minha família tem um histórico de tragédia. É a minha vez. Provavelmente tenho câncer, artrite, icterícia. Vou ficar cego. Meus olhos têm estado embaçados ultimamente. Será que é um tumor cerebral? Quem vai criar as crianças? Quem vai pagar as consultas médicas? Vou morrer quebrado e sozinho. Sou jovem demais para essa tragédia. Ninguém consegue me entender ou me ajudar. Se você ainda não estiver doente, estará no momento em que for ao consultório médico. O coração ansioso deprime o homem. Provérbios 12:25. Mas há uma maneira melhor de encarar a situação. Antes de telefonar para sua mãe, seu cônjuge, seu vizinho ou amigo, invoque a Deus. Convide-o a falar sobre o problema. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Jogue as algemas no culpado e marche diante daquele que tem toda a autoridade, Jesus Cristo. Jesus, esse pensamento negativo e ansioso acabou de aparecer na minha cabeça. Ele vem do Senhor. Jesus, que não fala nada além da verdade, responde: não, desapareça daqui, Satanás. E como o controlador de tráfego aéreo ponderado e perspicaz de sua mente, você se recusa a deixar que o pensamento domine sua atenção. Reivindique todas as promessas bíblicas que puder lembrar e comece a aprender mais algumas. Agarre-as pelo que são. Promessas que preservam sua vida. Não tenha dó de Satanás. Não aceite as mentiras dele. Assim, mantenham-se firmes, cingindo
cingindo-se com o cinto da verdade. Efésios 6,14. Resista ao desejo de exagerar, engrandecer ou aumentar. Concentre-se nos fatos, nada mais. O fato é que o médico telefonou. O fato é que a notícia dele será boa ou má. Pelo que você sabe, ele pode querer que você seja um exemplo perfeito de boa saúde. Tudo que você pode fazer é orar e confiar. E é isso que você faz. Você entra no consultório médico, não com o peso da preocupação, mas estimulado pela fé. O que você prefere? Exatamente no fim de semana em que eu estava revisando este livro, coloquei este capítulo à prova. Recebemos um telefonema informando que o pai da minha esposa não estava bem. Ele estava doente havia vários meses. Ele sofre de insuficiência cardíaca congestiva e progressiva demência. Tem 83 anos. Sua esposa havia ido para o céu alguns meses antes e ele vinha piorando constantemente desde então. O cardiologista disse-nos que o coração dele poderia durar apenas mais algumas semanas. Ele estava em um centro de residência assistida que ficava a cerca de 5 horas da nossa casa. E Denalyn sentiu uma forte orientação de que precisávamos trazê-lo para nossa casa. Fomos até a cidade onde ele estava para avaliar a situação. Tudo o que vimos confirmou o que havíamos ouvido. Ele estava fraco. Seus pensamentos eram instáveis. Ele precisava de cuidados constantes, mais do que o centro estava preparado para oferecer. Naquela noite, mais tarde, no quarto do hotel, eu disse a Denalyn que ela estava certa. Precisávamos levar seu pai para nossa casa. Enquanto o resto da família se ocupava fazendo planos, eu perambulava pelo labirinto do medo. Comecei a imaginar a vida com um homem idoso em nossa casa, os cuidadores, o cilindro de oxigênio, a cama de hospital, as questões relacionadas ao banheiro, os pedidos de ajuda no meio da noite. A ansiedade me fez sentir como se eu estivesse em um ringue de luta. Quando ia para a cama, estava machucado e manchado de sangue. Depois de uma noite mal dormida, acordei e disse ao Senhor e a mim mesma: é hora de praticar o que prego. Pus-me a amarrar meus pensamentos. Comecei a fazer uma lista de bênçãos. As palavras de Salmo 103:2 vieram-me à mente. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Em vez de pensar em nossos problemas, escolhi enumerar cada indicação da presença de Deus. Por exemplo, eu precisava alugar um trailer. O proprietário da loja, por acaso, era amigo de um amigo. Eu precisava de um engate para o trailer. Era uma tarde de sexta-feira e eu precisava dele instalado antes do sábado. Em meu segundo telefonema, encontrei uma loja que, por acaso, tinha um disponível e podia atender o prazo. Eu precisava pagar o homem que estava cuidando do gramado na casa do pai de Denalyn. Ele, por acaso, estava estacionado em frente à casa quando dei uma passada por lá. Precisávamos encontrar um médico e uma equipe de cuidadores que atendessem em nossa casa. O consultório do médico atendeu meu telefonema e marcou uma consulta. A equipe de profissionais de saúde encontrou uma pessoa que poderia se encontrar conosco em nossa casa.
sogro estava dirigindo o centro de residência assistida, conhecia alguém que precisava dos móveis dos quais estávamos nos desfazendo. Tomei a decisão deliberada de interpretar cada uma dessas boas oportunidades como evidência da bênção e da presença de Deus. Aos poucos, a nuvem cinza foi se dissipando e começamos a vislumbrar o céu azul. Posso honestamente dizer que senti uma paz que excede o entendimento. Christian Taylor descobriu a mesma calmaria. Recentemente, ela e a família voltaram aos médicos de Rebecca, em Minnesota. 7 meses antes, Rebecca mal sobrevivia. Agora, na véspera de seu aniversário de 13 anos, ela era uma adolescente vibrante e cheia de vida. Ganhou notáveis 13,5 quilos. Sua saúde estava melhorando. No hospital, ela era chamada de milagre ambulante. Christian escreveu: vi essas interações com um senso silencioso de temor. É fácil louvar a Deus durante tempos de bem-estar, mas foi durante minha maior aflição que senti a presença do Senhor derramada sobre mim. E foi naqueles momentos dolorosos que aprendi a confiar nesse Deus que proveu uma força inimaginável durante uma dor inimaginável. Ele também irá ajudá-lo, meu amigo. Guarde seus pensamentos e confie em seu Pai. Que lindo! Amei esse capítulo. O que você achou? Comenta pra mim. Eu quero saber o que você pensa a respeito. E quais vão ser as suas atitudes daqui pra frente, depois de ouvir tudo isso. Que esse autor, Max Lucado, homem de Deus, né?